E aí, que bom que você está aqui. Bom, eu escolhi esse lugar aqui para gravar, para poder celebrar com vocês finalmente a conclusão dessa maluquice que foi a reforma que nós tivemos que fazer aqui na Batcaverna. E esse foi um dos lugares que mais sofreu aí com essa obra, como vocês podem ver aí através dessa fotografia ou mesmo dessas imagens aí. Vocês podem ver que essa parede, por exemplo, a gente teve que refazê-la porque depois das chuvas ela praticamente foi destruída. Entrou muita água pelo telhado, pelos canos também, nós tivemos infiltrações e essa parede aqui, por exemplo, teve que ser praticamente refeita. Então, eu não podia deixar de vir aqui neste local para poder não só registrar, como também poder compartilhar com vocês essa nossa alegria de finalmente podermos estar de volta para a nossa Batcaverna, depois de tanto tempo aí desabrigado, sendo abrigada lá pela minha sogra, dando tanto trabalho para ela, aí, tendo que gravar os vídeos lá na casa dela, mas estamos de volta e inaugurando esse retorno, estamos aqui, olha só, justamente nesse foi um dos lugares mais afetados aí por essas obras, como vocês podem ver através dessas imagens. Foi mesmo, galera, essa obra foi uma loucura. Assim como também é uma loucura a febre pela personagem Arlequina. Essa personagem ficou tão popular quanto o próprio Coringa, que até então sempre foi aquele vilão mais icônico, não só da DC, quanto da cultura pop, das histórias em quadrinhos. Depois do filme Esquadrão Suicida, a Arlequina se tornou uma unanimidade, principalmente entre essa nova geração. Ela se tornou uma personagem tão popular ao ponto aí de merecer uma edição própria, uma história solo que está sendo publicada inclusive pela Panini. Olha só, a Panini já me enviou aí pela assinatura essas duas edições da história solo da Arlequina. Quem diria, hein, galera? A Arlequina se tornou um personagem tão mais popular que os próprios medalhões da DC, pois enquanto ela está ali com uma história solo incluída no pacote de assinaturas da Panini, medalhões como Flash, Arqueiro Verde, Aquaman não estão. Veja só que loucura! E aí, assim, é claro que eu gostaria muito mais que títulos como Flash, Arqueiro Verde, Aquaman estivessem incluídos aí no pacote de assinaturas da Panini, que eu pudesse receber as edições do Flash ao invés das edições da Arlequina, porque como a gente sabe, essas edições aí dos medalhões estão sendo publicadas em encadernados próprios ou mesmo grandes astros do Batman poderia aí ter uma revista mensal e depois, quando fosse concluída, poder ser substituída por outra a ser incluída no pacote. Naturalmente que eu fiquei insatisfeito de ter que receber isso aqui através de um contrato de adesão, né, galera, que a gente assina com a Panini. Ao fazer a assinatura, a gente não pode escolher quais são os itens que a gente quer receber. Por outro lado, eu também compreendo a razão comercial da Panini. A gente sabe, a gente reconhece o quanto que a personagem Arlequina está vendendo hoje em dia. Está vendendo mais do que o próprio Flash, galera. Sim. Aliás, as histórias do Flash têm uma importância dentro da saga, da fase Renascimento, muito maior do que as histórias arlequinas, que não são apenas solo. As histórias são totalmente avulsas do universo Renascimento. Você que gosta das histórias da Arlequina, pode comprar essas histórias aqui sem precisar ler as outras, porque olha, são histórias completamente independentes, avulsas aí da fase do Renascimento, que de certa forma fazem parte apenas de um entretenimento, serve para se divertir, possui um gráfico muito bom, muito bacana de ser vislumbrado. As histórias possuem uma arte muito bem feita. Eu acho que essa é uma das vantagens das histórias da Arlequina, porque visualmente
tem uma qualidade muito precisa. Eu acredito até que as histórias da Arlequina precisam aí chamar a atenção através dos gráficos mesmos, né? Através do colorido, daquela cor que enche os olhos, porque se depender dos roteiros, realmente ela não venderia. A Arlequina por si só, além de ser um personagem que tem aí uma história que eu não consigo entender muito bem por que ela chama tanto a atenção dos jovens de hoje em dia, tendo em vista que ela é uma doutora, uma médica, uma mulher que sofre exploração do Coringa, né? E ainda assim tem muita gente que ainda admira o relacionamento dela com o Coringa, mas a gente sabe que a Arlequina ela sofre de uma doença. Tem diversas formas de defini-la. Uma delas é uma síndrome de Estocolmo, aquela pessoa que se apaixona pelo seu sequestrador. No caso aqui, a Arlequina se apaixonou pelo seu explorador. O Coringa explora ela sexualmente. O Coringa judia da Arlequina. Então eu não consigo muito entender, principalmente nos dias de hoje, em que o feminismo está tão em alta, compreender as próprias meninas, né, que veem na Arlequina um personagem como um exemplo a ser seguido. Pesquisando por aí, a gente percebe que a galera gosta da Arlequina porque ela é engraçada, porque ela é uma personagem carismática, sim, com toda a certeza do mundo. O que eu não entendo é colocar a Arlequina como uma heroína, não é? Como protagonista da história é extremamente compreensível. Agora, como heroína, como exemplo a ser seguido, mas a moda hoje em dia é a Arlequina. Principalmente hoje em dia, depois da excelente atuação da Margot Robbie no filme Esquadrão Suicida, ela salvou o filme mesmo. Então a gente tem que compreender, a gente tem que tentar, pelo menos tentar compreender as circunstâncias da realidade, né? O que eu não posso é, como um tiozinho chato, querer exigir que a DC passe pelo resto da sua existência publicando as histórias do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, lá, aquela versão do Batman, porque eu gosto mais daquela versão, mas a gente sabe que o Batman ele apresenta diversas visões, diversos pontos de vista, e é justamente isso que torna o personagem mais interessante. E parece que é isso que está acontecendo com a Arlequina. Parece que a personagem amadureceu desde a sua criação lá nas animações, né, criada aí pelo Paul Dini, né, nos desenhos de Bruce Timm, desde as animações até os dias de hoje. Ela ganhou maior importância, maior expressividade entre o público e ficou cada vez mais carismática, se adequando cada vez mais ao gosto do público de acordo aí com a evolução das gerações, e isso é o que mantém viva a nona arte, não é verdade? Então, de qualquer forma, mesmo que eu não seja fã dessas histórias aqui, que na minha humilde opinião são as mais fracas da coleção Renascimento, eu digo para você que não só gosta da Arlequina, mas como também está fazendo questão de colecionar essas obras dessa fase tão marcante da DC Comics. Você que quer fazer questão de valorizar esse momento histórico em que nós estamos vivendo dos quadrinhos com o Renascimento, você acredita que seja bom para você também adquirir essas edições aqui, que posteriormente, inclusive, terão cada vez mais valor, porque elas expressam muito esse momento em que nós estamos vivenciando. São histórias bonitinhas, viu? São histórias solos da Arlequina com a sua gangue, né? A chamada Gangue da Arlequina, que inclusive entre esses coadjuvantes tem um personagem ali que parece uma versão maluca ali, ainda mais maluca, do Deadpool. A Arlequina tem aqui a parceria da Era Venenosa, não é? Duas vilãs do Batman aí muito unidas, né? Como vocês podem até ver aqui na capa dessa edição número 2 aí da Panini. As duas eles são as melhores amigas, super amigas, aquela história de adolescente, para incrementar ainda mais essa história da Sessão da Tarde, incluindo aí vilões que são zumbis, galera. Sim, a galera, além de contar com a moda que é a personagem Arlequina, ainda incluíram zumbis nessa história. Então é uma história de caça aos zumbis. A galera começa
a se transformar em zumbi ali, a partir do momento em que uma nave espacial cai aí na Terra, aí um dos integrantes, um dos tripulantes daquela nave resolve se disfarçar de vaca e ao se disfarçar de vaca, ele acaba sendo pego por um cara que está matando vacas para levá-lo para açougue, né? Então ele acaba se tornando uma salsicha, cara. Então, quando levam todo aquele gado para o matadouro, esse extraterrestre acaba sendo levado junto, já que ele está disfarçado de vaca, então ele acaba virando salsicha e essa salsicha acaba indo para as vendas de cachorros quentes, que inclusive tem uma barraca lá que todo mundo compra cachorro quente. Essa barraca que é tida ali tem a fama de ter o mais saboroso cachorro quente do mundo e todo mundo vai virando zumbi porque acaba comendo aquela salsicha extraterrestre. Então é uma luta ali da Arlequina com a sua gangue atrás de zumbis. Percebe-se claramente aí que a projeção editorial, né, que a postura editorial adotou essa moda que a gente tem de zumbis aí, né? A gente vê que pelas séries todo mundo gosta de história de zumbis, colocaram aqui junto com a Arlequina. Foi uma mistura que comercialmente está dando muita sorte para a DC Comics, incrementando essa fase deliciosa que é Renascimento. E de certa forma eu posso dizer aqui que, na minha humilde opinião também, essas histórias despretensiosas e divertidas também são necessárias aí no mundo dos quadrinhos, não é mesmo? Nem só de profundidade que vive o nerd, não é verdade? Então, eu, de certa forma, acabei ganhando um carinho muito especial aqui nessas histórias da Arlequina, que vou acabar colecionando, porque eu sou assinante da Panini. Essas histórias virão no pacote e, na medida do possível, eu vou continuar analisando essas histórias aqui da Arlequina. Vamos ver o desenrolar aí dessa coisa de zumbis, dessa parceria aí da Arlequina com a Era Venenosa. Eu só espero, viu, galera, que o próximo filme da Arlequina aí, que parece que vai ter a direção do David Ayer novamente, mas vai se chamar aí As Sereias de Gotham, né, atendendo aquela história já existente aí no mundo, no universo da DC Comics, em que tem a Arlequina, a Era Venenosa e a Mulher Gato. Eu espero que pelo menos no cinema essa história tenha um pouquinho mais de profundidade, que não seja uma cópia totalmente fiel disso aqui, porque senão, galera, vai ser um filme muito infantil, extremamente, muito pré-adolescente, e isso vai espantar um pouco dos fãs de histórias em quadrinhos. É porque os fãs, eles querem uma história mais desenvolvida, apesar de ele gostar dos gráficos, das coisas engraçadas, mas ao mesmo tempo a gente precisa de histórias que se desenvolvam um pouquinho mais, não é mesmo? Então, eu acredito que a Arlequina por si só, sem um roteiro interessante, não vai sustentar um sucesso de um filme. Então eu tenho medo, um pouco de medo que vão levar aí para o cinema. Estavam até querendo colocar um filme Arlequina versus Coringa. Não dá para entender essas decisões editoriais da DC, completamente levadas como uma onda pelo mar da bilheteria. A gente tem que também primar pelo conteúdo, pelo roteiro, e eu acredito que os fãs da Arlequina não seriam suficientes para sustentar uma bilheteria, porque a gente vê lá em Esquadrão Suicida, naturalmente a Margot Robbie lá roubou a cena, mas nós tivemos lá medalhões como o Will Smith, né? Nós tivemos ali o próprio Rick Flag, um cara talentoso, o ator que faz Rick Flag, e nós tivemos, né, interpretando a Amanda Waller, uma vencedora de Oscar. Então eu espero que dê certo para a Arlequina, não só nas histórias em quadrinhos, como também nos cinemas. Vamos discutir esse assunto aí? Por favor, participem aí nos comentários, opinem, vamos celebrar a nona arte juntos. Continuem conosco e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.